Tem uma frase curta na Bíblia que carrega um poder enorme, mas que muita gente passa batido. É essa aqui: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Está em Provérbios 16:3. Parece simples, né? Mas olha, essa frase tem força para virar sua vida do avesso. No melhor sentido, ela não fala de sorte, não fala de milagre caindo do céu, e nem de ter tudo pronto. Ela fala de confiar, de entregar o que você faz, do jeito que você pode, para Deus. Não são promessas para quem está no palco, com a vida perfeita. São promessas para você. Você que acorda no escuro, pega ônibus lotado, enfrenta patrão gritando, meta sufocando, cidade barulhenta, e mesmo assim continua de pé. Você que trabalha no limite, chega em casa exausto e ainda cuida de filho, de casa, de conta atrasada. Essa promessa é para você que parece estar só sobrevivendo. E sabe o que é mais lindo nesse versículo? Ele não exige perfeição, não exige diploma, nem tempo de sobra. Ele diz: entrega as tuas obras, ou seja, entrega o que você tem hoje, do jeito que você consegue, com fé. Você não precisa começar com muito, só precisa começar com o que tem e entregar com verdade. E já que você está aqui ouvindo isso com o coração aberto, faz o seguinte: curte esse vídeo e se inscreve no canal Mentalidade Hill. Isso mostra para o YouTube que você quer crescer junto e ajuda essa mensagem a alcançar quem mais precisa. Jim Rohn, um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal, dizia uma coisa que incomoda: se você não mudar quem você é, vai continuar tendo o que sempre teve. Essa frase dói porque ela mostra que às vezes o que te prende não é o mundo lá fora, é o costume, é esse ciclo de se acostumar a viver com pouco, a correr o mês inteiro só para pagar conta, dormir cansado e repetir tudo no dia seguinte. Mas escuta, o plano de Deus para sua vida não é só pagar boleto e sobreviver. O plano dele é crescimento, é transformação, é multiplicação. Mas isso só começa quando você pega a sua rotina do jeito que ela tá e consagra. Entrega com coragem, faz com intenção, coloca fé no que você faz, por menor que pareça. Napoleon Hill, estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo, descobriu uma verdade poderosa. Tudo o que a mente pode imaginar e acreditar, ela pode conquistar. Mas tem um detalhe: acreditar não é só desejar. É planejar, é agir, é ter fé ativa, é continuar acreditando mesmo quando tudo parece igual. Por isso Provérbios 16:3 é tão forte, porque Deus age quando você age. É aliança, é parceria. Ele não te chama para ficar parado, ele te convida para caminhar junto. Quer um exemplo real? A Maria, uma diarista, trabalha desde os 13 anos, hoje tem 44, cuida de 3 casas por dia, vive com dor nas costas, cansada, mas um dia, cansada de só sobreviver, ela decidiu escrever seus sonhos. Comprou um caderninho na feira, daqueles simples, e todo domingo, por 15 minutos, ela escrevia suas metas da semana. Coisas pequenas: guardar R$20, fazer um bolo para vender, falar com uma vizinha sobre faxina, ver um vídeo no YouTube sobre organização. No começo parecia bobo, mas com o tempo ela começou a vender bolos, conseguiu mais clientes, fez um curso de unhas com o celular da filha. E hoje, ela mesma diz, não foi mágica, foi constância, foi fé com ação. E foi exatamente o que está escrito: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Deus não precisa de muito, Deus precisa de entrega. Você não precisa fazer um monte, só precisa fazer com intenção. Brian Tracy, outro mestre da produtividade, disse: cada minuto de planejamento economiza 10 minutos de execução. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode começar com só 10 minutos. Planeja o amanhã, escreve num papel, fala com Deus antes de dormir, entrega, consagra, pede direção e faz sua parte. Porque confiar no Senhor não é ficar esperando cair do céu, é trabalhar com Ele, é dizer: Deus, eu sou só um, mas contigo eu sou mais. O mundo pode até não te dar oportunidade,
Mas o céu não fecha portas quando você age com fé. Não importa se você é balconista, motorista, faxineira, entregador, operário. Sua realidade não é sentença, é só o ponto de partida. E se você só tem o seu esforço para entregar, entregue. Deus vê, Deus honra, Deus multiplica. Talvez agora você esteja pensando, mas como eu vou planejar alguma coisa se nem tempo eu tenho? E essa pergunta é justa. Talvez sua vida seja aquela corrida contra o relógio. Acorda apressado, encara transporte lotado, trabalha o dia todo, chega em casa só o pó e ainda precisa cuidar dos filhos, das contas, da casa, da vida. Aí quando alguém fala sobre planejar, sobre futuro, sobre propósito, você pensa, planejar o quê se eu estou tentando só sobreviver até sexta-feira? Mas deixa eu te contar uma coisa que pode virar sua chave hoje. Planejamento não é luxo, é sobrevivência com direção. Brian Tracy, o mesmo que falou sobre planejar 1 minuto e economizar 10. Ensinou que até na correria, quem para por um momento para organizar o dia, anda mais rápido do que quem só corre no automático. Então a questão não é ter tempo, é ter clareza, é saber o que você quer, onde quer chegar. E o que dá para começar a fazer hoje, mesmo que seja pequenininho, e é aqui que muita gente trava. Porque todo mundo quer mudar de vida, mas poucos param 15 minutos por dia para fazer algo que aproxime dessa mudança. Tem gente que diz que quer liberdade, mas não sabe o que faria se tivesse ela. Quer ganhar mais, mas nem tem ideia de quanto gasta por mês. Sonha alto, mas não age pequeno. Napoleon Hill era direto. Todo sucesso começa com um desejo ardente, mas desejo sem ação é só fantasia. Por isso hoje eu quero te propor um plano, simples, mas poderoso, 15 minutos por dia. Não precisa mudar tudo agora, mas você consegue separar 15 minutos. De manhã cedo, antes de todo mundo acordar, ou à noite antes de dormir, ou enquanto cozinha, limpa, espera o ônibus. Em vez de rolar o celular para ver bobagem, separa esse tempo para você. Sabe o que dá para fazer com esses 15 minutos? Dá para aprender uma coisa nova, escrever suas metas, ouvir um áudio que te inspira, ler um trecho da Bíblia, organizar suas finanças, desenhar uma ideia de negócio, anotar 3 passos simples para sair do lugar. Quer um exemplo real? João, motorista de aplicativo, trabalhava 12 horas por dia, trânsito, cansaço, pressa, mas começou a ouvir áudios sobre finanças e mentalidade enquanto dirigia. No começo, achou que não ia dar em nada, mas as ideias foram entrando na mente. Fez uma planilha simples para controlar gastos. Descobriu o mundo do marketing digital. Começou a testar, vendeu um curso como afiliado. O resultado? 8 meses depois, João já ganhava R$ 1.200 por mês só com o celular. Sem milagre, sem sorte, só com clareza, constância e um plano simples. E sabe qual foi o primeiro passo? Ouvir algo diferente, pensar diferente, agir diferente, porque fé parada não constrói futuro. E Provérbios 16:3 não diz, confia os teus sonhos, diz, confia as tuas obras. E se hoje a tua obra é estudar 10 minutos, fazer uma lista de metas, vender algo que está parado em casa, conversar com alguém sobre uma ideia, isso já é obra, já é semente, já é fé em movimento. Jim Rohn dizia, disciplina é a ponte entre objetivos e resultados. E essa ponte pode começar com só 15 minutos por dia. Você pode estar no ônibus, na faxina, no intervalo, mas a mente se livre e guiada por propósito começa a criar caminhos. Ideias aparecem, oportunidades surgem e a transformação começa. Outro exemplo? Camila, balconista de farmácia. Sempre quis fazer um curso de estética, mas dizia que não tinha tempo nem dinheiro. Um dia, fez as contas. Se parasse de comprar 2 garrafinhas de refrigerante por dia e aquele salgado na hora do lanche, 22 dias trabalhados no mês, economizaria R$ 396. Em 3 meses, conseguiu pagar um curso online. Hoje, atende clientes em casa no fim do dia e ganha mais fora da farmácia do que dentro. E sabe o que ela disse? Planejei no papel, orei, agi.
E Deus foi abrindo os caminhos. Ela não virou empresária da noite para o dia, mas saiu do ciclo, parou de correr em círculos e tudo começou com clareza, com uma folha de papel, com uma oração sincera. Deus, aqui está o pouco que eu tenho, me mostra o que fazer com isso. E ele mostrou, porque é promessa. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Você não precisa de uma vida perfeita para começar. Você só precisa parar de viver no piloto automático e dar sentido ao que já faz todos os dias. Tem gente que trabalha o dia inteiro, rala, sua, se cansa e ainda assim sente que não sai do lugar. E não entende por quê. Mas aqui vai uma verdade que dói um pouco, mas liberta. Só trabalhar muito não garante nada. Se fosse assim, pedreiro era milionário, dona de casa era rica, faxineira tinha mansão. Não é o esforço físico que transforma sua vida. É trabalhar com intenção, com propósito, com fé. É transformar o que você faz numa ponte, não numa prisão. Jim Rohn dizia, ou você trabalha pelos seus próprios sonhos, ou será pago para trabalhar pelos sonhos de alguém. E essa frase bate como um soco, porque ela revela algo que muita gente sente, mas não fala. Você está dando o seu melhor todos os dias, mas no fundo parece que só está apagando incêndio, pagando boleto, tentando chegar vivo no fim do mês. Mas olha só, você não é o único. Tem milhões como você, gente que acorda cedo, luta, volta para casa cansado e no dia seguinte, tudo de novo. Mas poucos, bem poucos vão parar e dizer, chega, a partir de hoje eu vou dar um novo sentido ao que eu faço. E é aqui que Provérbios 16:3 entra com poder. Quando você consagra suas obras ao Senhor, não está só pedindo bênção, está dando propósito ao seu esforço. Você pode continuar no mesmo emprego. Sim, pode morar no mesmo bairro por enquanto. Mas agora, você faz tudo com outro foco. Você transforma seu trabalho em solo fértil, porque você planta com intenção, planta com fé. Napoleon Hill falava sobre o desejo ardente. Ele dizia que toda conquista começa com um desejo forte, claro e alimentado todos os dias. Não é só querer. É querer com clareza, é colocar energia, pensamento e oração na mesma direção. Quer mais um exemplo? A Marta, balconista de padaria, salário mínimo, 9 horas por dia, 6 dias por semana, sempre gostou de fazer doces, mas nunca levou a sério. Um dia, exausta da rotina, ela decidiu usar o que tinha. Começou a fazer brigadeiros à noite, com o fogão velho de casa. Levava 10 potinhos para o trabalho. Vendeu tudo no primeiro dia, mas não era só o doce, era a fé. Ela orava antes de cozinhar. Pedia a Deus que cada brigadeiro fosse mais que um doce, fosse um passo de mudança. Com o tempo, os clientes começaram a pedir mais. Ela criou um Instagram simples. Hoje, 2 anos depois, Marta tem uma cozinha montada em casa e fatura 5 vezes mais do que ganhava na padaria. Ela não tinha dinheiro. Não tinha tempo, mas ela tinha fé e uma decisão. Ela trabalhou com alma, com propósito, com direção. E você também pode. Brian Tracy ensina algo que parece óbvio, mas que poucos fazem. Identifique a tarefa mais importante e comece por ela. E o que isso significa? Antes de sair correndo para mais um dia puxado, pare e se pergunte: o que eu posso aprender hoje? Com quem posso conversar? Que habilidade eu posso melhorar? Que pequena ação me aproxima da vida que eu quero? Pode parecer pouco, mas é assim que a vida muda. Tem um ditado antigo que diz: Deus não move quem não se move. E Provérbios confirma: confia ao Senhor as tuas obras. Obra, não ideia, não desejo vago, obra. Você precisa obrar, precisa sair do modo só repetir tarefas e entrar no modo eu sei por que estou fazendo isso. Tem gente que varre chão com mais dignidade do que muitos que assinam contratos. Porque não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. E mais ainda, para quem você faz. A partir do momento em que você olha para o céu e diz: Senhor, eu vou dar o meu melhor aqui, agora, com o que eu tenho. O céu começa a se mover por você. E aí,
Mesmo que o resultado ainda não apareça, você sente paz. Mesmo sem ver tudo pronto, você sente força. Mesmo em meio ao caos, você age com coragem, porque agora não é só o seu corpo que trabalha, sua alma entrou junto, e quando o Espírito participa, a prosperidade vem, no tempo certo, no ritmo de Deus. Chegamos numa parte que muita gente esquece, mas é essencial, porque tem gente que até tem fé, mas não age. Ora bonito, fala com esperança, mas vive parado. Sonha com uma vida melhor, mas não escreve um plano. Deseja sair do sufoco, mas nunca dá o primeiro passo. Você já ouviu alguém dizer, quando Deus quiser, tudo muda, e a pessoa segue ali, 5, 10, 15 anos, do mesmo jeito, porque ela está esperando Deus fazer tudo, mas Deus está esperando ela se mover. Jim Rohn foi direto ao ponto. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você faz. Então me diz, o que você tem feito? Quantas ideias ficaram só na cabeça? Quantos planos nunca saíram do pensamento? Quantos sonhos morreram porque você não escreveu, não pesquisou, não se comprometeu? O versículo é claro, confia ao Senhor as tuas obras. Sem obra, não tem o que consagrar. Sem atitude, não tem direção. Sem movimento, não tem milagre. É por isso que Brian Tracy ensina. As pessoas de sucesso agem sem garantia. A maioria espera pela certeza. Você não vai ter certeza de tudo, e nem precisa. O que você precisa é decidir agir com fé, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com pouco. Quer ver isso na prática? Olha o Carlos Pedreiro, pai de 2 filhos, ganha por dia, trabalho pesado, sol na cabeça, dor no corpo. Mas um dia, ele cansou de só sobreviver. Começou a assistir vídeos sobre finanças no celular antigo, no intervalo da obra. Aprendeu sobre investimento. Abriu uma conta gratuita. Começou a guardar R$ 20 por semana. Depois teve uma ideia: vender marmitas para os colegas da obra. Fez a primeira com o que tinha em casa. Vendeu tudo. Reinvestiu. Cresceu. Em 1 ano, Carlos quitou uma dívida antiga. Comprou uma moto e começou a guardar para comprar um terreno. Perguntaram para ele, como você conseguiu isso ganhando tão pouco? E ele respondeu com firmeza, parei de esperar ajuda, comecei a agir com fé e entreguei cada passo para Deus. Tá aí a diferença. Quem cresce não é quem tem muito, é quem usa o pouco com sabedoria. É quem confia e constrói ao mesmo tempo. Napoleon Hill resume com perfeição. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Se você é ação, atrai oportunidade. Se é disciplina, atrai resultado. Se é fé viva, atrai caminhos abertos. E se você está ouvindo isso até agora, não é por acaso. Essa mensagem chegou em você porque Deus está te chamando para se mover. Está te lembrando de uma verdade simples, mas poderosa. Você tem mais poder do que imagina. A fé não é só para suportar dor. A fé é para te impulsionar para frente. Então presta atenção. Quando bater o cansaço, quando parecer que nada vai mudar, quando você se sentir pequeno ou invisível, lembre-se disso. Você tem uma aliança com o céu. Você pode confiar suas obras e Deus vai honrar seus planos, mas Ele precisa ver sua entrega, seu passo, sua decisão. Hoje é o dia, não amanhã. Hoje, de sair do modo espera e entrar no modo construção, de parar de correr sem rumo e começar a andar com direção. Chega de sobreviver. É hora de viver com intenção, com fé, com propósito. E se tudo isso faz sentido para você até aqui, então agora é hora de agir diferente. Porque o que separa quem continua preso e quem rompe é uma simples decisão. Não precisa ser grandiosa, não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Aquela hora em que você diz, eu não vou mais aceitar essa vida no piloto automático. Eu não nasci só para pagar conta e dormir cansado. Eu fui feito para algo maior, e talvez você nem saiba ainda o que é esse maior, mas o simples fato de buscar já te coloca num caminho diferente, porque quem busca com fé, encontra. Sabe o que muda a vida de verdade? Não é uma grande oportunidade do nada,
É uma série de pequenas escolhas, feitas com intenção. Aquela decisão de acordar 10 minutos mais cedo para orar, de usar o tempo do ônibus para ouvir algo que edifica, de parar de reclamar e começar a escrever planos. Essas coisinhas simples, quando feitas com consistência, são as que Deus mais honra. Lembra o que Provérbios disse? Confia ao Senhor as tuas obras. Obras. Não é teoria, é prática. Às vezes, a sua maior obra hoje é só não desistir. É continuar mesmo sem ver resultado. É escolher plantar mesmo quando a terra parece seca. Porque a colheita sempre vem, mas só para quem permanece firme no processo. Você pode continuar trabalhando onde está. Pode continuar ralando do jeito que for necessário. Mas se o seu espírito estiver alinhado com propósito, tudo começa a mudar. As oportunidades começam a surgir. As conexões certas aparecem, a força aumenta e não é coincidência, é resposta. A vida responde à sua intenção. E aqui vai um segredo. Você não precisa esperar tudo mudar para começar. Você começa e as mudanças vêm. Tem gente que diz, quando eu tiver mais tempo eu me organizo, quando eu tiver dinheiro eu estudo, quando tudo estiver certo eu ajo. Mas a verdade é o contrário. É quando você age que o tempo aparece. É quando você estuda que o dinheiro vem. É quando você se move que o caminho se abre. E se ainda falta força para isso, lembra, você não está sozinho. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele só quer ver entrega. Quer ver você levantar com fé e fazer o melhor com o que tem. Porque quando você confia suas obras, Ele guia seus planos. Você sabia que até os maiores empreendedores do mundo começaram assim? Com uma ideia escrita, num caderno, com um passo pequeno, repetido com fé, com uma decisão feita no silêncio, mas que mudou tudo. Não é o tamanho do que você faz, é o sentido que você coloca no que faz. Tem gente que serve café com amor e abre portas que ninguém imaginava. Tem gente que varre a rua com excelência e vira dono da própria empresa. Tem gente que começa vendendo um brigadeiro e termina liderando um negócio. Por quê? Porque teve fé em movimento, porque teve constância e porque entregou ao Senhor cada passo. Você pode ser essa pessoa. Não importa de onde você vem, importa para onde você está decidindo ir. E o caminho começa agora. Sabe qual é o maior erro de quem tem fé? Achar que fé é só para suportar o peso. Mas fé não é só consolo. Fé é direção, fé é para te levantar, te alinhar e te mover. É para transformar um trabalhador cansado num sonhador em construção. É para transformar quem só sobrevive em quem começa a viver com propósito. E, olha, você não precisa entender tudo agora. Você só precisa dizer, Deus, aqui está o que eu tenho, me mostra o que fazer. E aí, começar. Começar com o que tem. Começar com medo mesmo. Começar com dúvidas, mas com coração firme, porque os maiores milagres não acontecem quando tudo está pronto. Eles acontecem no caminho, quando você age com fé, mesmo sem ver o resultado ainda. Quando você segue, mesmo sem ter certeza de onde vai dar. Quando você acredita, mesmo sem ter provas ainda. E se esse vídeo está te tocando, se isso está fazendo sentido no fundo da alma, então aproveita esse momento. Curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal Mentalidade Rio. É uma forma de você dizer, eu quero continuar nessa jornada. Eu quero crescer com propósito. E mais do que isso, é você ajudando essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar. Porque o mundo está cheio de gente cansada, perdida, esperando um empurrão. E talvez o que você ouviu aqui hoje seja exatamente o que alguém lá fora está precisando ouvir também. Então compartilha. Mas antes de qualquer coisa, decide. Decide viver com propósito. Decide consagrar sua rotina, seus planos, seus passos. Porque Provérbios 16:3 continua firme. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Você não está preso, você está sendo preparado, você não está esquecido, você está sendo moldado. E se você consagrar cada pequeno passo, Deus vai abrir caminhos que você nem sabia que existiam. Então agora, respira fundo, pega uma folha, escreve 3 coisas que você pode fazer hoje. Ora com essa lista na mão.
entrega, age, repete amanhã. Essa é a fé que move montanhas. Não é a fé que espera, é a fé que constrói. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: consagro meus planos, para deixar registrado que hoje algo em você mudou. E lembra, você não é pequeno demais para sonhar. Você é exatamente o que Deus precisa para fazer algo grande acontecer. Basta entregar suas obras e agir.